Olá, alunos e alunas, eu sou a professora Sandra Weber e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre língua portuguesa. E os conteúdos que nós vamos ver na aula hoje, então, são o texto dissertativo, as conjunções, orações coordenadas, orações subordinadas, concordância nominal e concordância verbal. Vamos iniciar então os nossos estudos falando sobre o texto dissertativo, né? O que seria um texto dissertativo? O texto dissertativo, ele vai expressar uma opinião. O autor, ele defende um ponto de vista de um assunto, tá? Então, vai ser aquele texto produzido para expressar a opinião de alguém sobre algo. Mas esse texto, ele precisa ser embasado em explicações e argumentos, né? O autor, ele não pode chegar falando sobre alguma coisa sem dar um embasamento, né? Sem conseguir argumentos para convencer o leitor daquilo que ele está falando. Um aspecto muito importante no texto dissertativo é a coerência, né? O que é a coerência? Os elementos precisam estar todos interligados para que essa dissertação tenha sentido. A estrutura do texto dissertativo, então, fica basicamente em introdução, desenvolvimento e conclusão. O que é a introdução? A introdução vai ser o primeiro parágrafo. Normalmente é um parágrafo só. E vai apresentar aquele assunto que vai ser discutido, né? Por exemplo, o autor vai falar lá sobre redes sociais. Vai estar ali o tema na introdução. Ou ele vai falar sobre os reflexos da pandemia no meio escolar. Vai estar ali o assunto também na introdução, para o leitor saber sobre o que se trata, sobre o que vai falar, né, esse texto dissertativo. O desenvolvimento é aquela parte que vai apresentar os fatos, os argumentos, as explicações, né? No desenvolvimento, normalmente a gente vai ter 3 parágrafos, às vezes 4, né? Só não dá para ficar muito extenso, porque uma dissertação normalmente ela é composta por umas 30 linhas. Então, normalmente aí são 3 parágrafos na parte do desenvolvimento. E na conclusão, né, vai ser o último parágrafo, normalmente também a conclusão é feita em um parágrafo só, né? Vai ser o fechamento das ideias, né? O autor, ele vai dar uma costurada lá nas ideias, nos argumentos, nos parágrafos anteriores e vai fazer um fechamento para concluir a sua dissertação, né? E importante, como eu já havia falado na dissertação, é que todos, né, as 3 partes, elas precisam estar interligadas, né? As ideias precisam estar costuradinhas para o texto ter sentido. Vamos falar um pouquinho agora sobre as conjunções, né? O que é uma conjunção? São as palavras que ligam 2 orações e estabelecem relações entre elas, certo? Exemplificando um pouquinho. Maria cozinha bem e sabe disso, né? Nesse exemplo eu tenho 2 orações. Maria cozinha bem. Primeira oração, sabe disso. A palavra e é uma conjunção e ela vai estar juntando essas 2 orações para dar um sentido, certo? Para poder ligar as ideias dessas orações. Então, essa é a função da conjunção na língua portuguesa, ligar as orações, né? Para que elas tenham um sentido mais completo. Nós já vimos, então, em aulas anteriores, né, que as conjunções, então, elas são as palavrinhas mas, portanto, pois, porque, certo? E tem, então, essa função de ligar as orações. Por hoje seria isso. Até a próxima aula.